paz do Senhor Jesus, que alegria poder recebê-lo de volta aqui no canal da família, canal AD Prudente Oficial, esse espaço de interação onde todas as semanas, por meio da Escola Bíblica Dominical, nós temos a alegria de recebê-lo, de recebê-la, a fim de transmitir conteúdos da nossa IBD. É um prazer ter você aqui com a gente. Nós somos a Assembleia de Deus Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, igreja cujo pastor e presidente é o pastor Samuel Padilha de Siqueira. E eu quero, em seu nome, registrar os cumprimentos a todos os nossos irmãos que interagem, que assistem, que compartilham essa programação. Você ainda não é inscrito? Então se inscreva aqui abaixo, clique no link, se inscreva, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado a cada vídeo novo, de cultos, por exemplo, que adentrarem essa plataforma. Curta, compartilhe, registre o seu comentário, leve a palavra de Deus para outras pessoas por meio do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, como você achar melhor. Bem, hoje nós estudaremos a lição de número 4, quando falaremos sobre promessa e obediência. Dois textos fundamentam o início dessa lição. O texto áureo está em João, capítulo 14, versículo 15, que diz: "Se me amardes, guardareis os meus mandamentos." A verdade prática, por sua vez, afirma que a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da nossa vida. A leitura bíblica em classe norteadora para esse diálogo está em Deuteronômio capítulo 29, versículos 1 e posteriormente versículos 9 a 12. E depois leremos Hebreus capítulo 8, versículos 6 a 13. Mas para introduzir, para dialogar, o primeiro assunto falando sobre a obediência no Antigo Testamento, eu convido para esse ambiente de fala nosso caríssimo amigo e irmão, pastor William Nock. É contigo, pastor William. Vamos então ao primeiro tópico da lição de hoje, obediência no Antigo Testamento. Já sabemos, toda pessoa que tem um coração cheio de gratidão, de amor, de temor a Deus, de reconhecimento de que Deus só faz maravilhas, a nosso respeito, tem cuidado de nós, essa pessoa consegue desenvolver obediência. E aí vamos olhar aqui a obediência no Antigo Testamento. O concerto de Horebe. Esse concerto, essa aliança feita por Deus com o povo de Israel, foi no deserto de Horebe. Era uma reafirmação das promessas que o Senhor Deus havia feito a Abraão e aos seus descendentes. E lá no deserto do Horebe, também chamado de Sinai, ficou muito clara que o conceito, ficou clara essa ideia de que essa aliança, esse conceito de Deus, exigia santa obediência do povo, para que esse povo fosse bem-sucedido, para que esse povo alcançasse esse resultado, para que fosse muito bem-sucedido entre as nações. O texto é: "Se diligentemente ouvirdes a minha voz, se vocês guardarem o meu concerto, se vocês obedecerem a minha palavra, então sereis minha propriedade peculiar, sereis minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda terra é minha, diz o Senhor." Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. E a nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. Então, se estamos estudando sobre as promessas, a consciência é de que eu devo cumprir o meu papel enquanto servo de Deus. Porque eu creio na promessa, eu desfruto dessa convicção. Agora, a demonstração de que isso faz parte do propósito da minha vida é quando eu exerço essa santa obediência com um propósito muito claro de agradar a Deus, de honrar a Deus, assim, demonstrando obediência, vivendo a palavra de Deus. O concerto agora nas campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto lá de Horebe e a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora lá nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Olha o texto. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com que os filhos de Israel
além do concerto que fizera com eles em Horebe. Então, a exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio 4, bem como a sua ênfase nas bênçãos e maldições do capítulo 27 a 30 do mesmo livro. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. Ou seja, uma coisa é saber que Deus é fiel. Outra, muito distinta, e eu, enquanto humano, enquanto filho de Deus, enquanto servo, eu exerço meu compromisso de fidelidade a Deus? Eu cumpro com aquilo que Deus exige de mim? Então, que possamos pensar nisso, cumprir aquilo que é determinado ao homem fazer, exercer esse papel. As promessas provenientes da obediência, o concerto de Moabe, mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica. Bênção, está claro lá no texto, você será abençoado ao entrar, ao sair. Tudo isso se eu obedecer ao meu Deus. Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos concertos proferidos por Moisés. Também é verdade que as maldições seriam proferidas do Monte Ebal, como consequências da desobediência aos mandamentos do Senhor. Portanto, no Antigo Testamento, nós vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Eu posso escolher a bênção ou a maldição. Se eu obedecer, se eu desenvolver obediência, se eu caminhar de acordo com a vontade de Deus, desfrutaremos das bênçãos do Senhor. Tudo aquilo que fizermos vai prosperar, tudo aquilo que colocarmos a mão irá avançar, irá melhorar. Mas o oposto também é verdade. Se eu não obedecer, se eu não santificar, se eu não cumprir a palavra, eu estou muito propício a desfrutar de uma vida improdutiva, de uma vida sem resultados. Então, no concerto de Deus com Israel, nós observamos aqui o cumprimento das promessas sempre a partir da obediência do povo. Que possamos ter essa convicção e essa consciência de que sempre é melhor obedecer à vontade de Deus para as nossas vidas. Pois bem, queridos, cá estamos de volta para tecer considerações do tópico 2 da aula de hoje. Prazer novamente recebê-lo aqui. No tópico 2, o nosso intuito é falar sobre obediência, ainda sob o prisma já apresentado inicialmente, agora com especificidade do Novo Testamento. Vimos há pouco um estudo a respeito da obediência no Antigo, mas sob as lentes do Novo Testamento. O primeiro assunto que o pastor Elinaldo Renovato evoca é sobre um novo concerto. Eu me atento um pouquinho mais para os detalhes, talvez exista um excesso nesse sentido, mas vejam vocês que o concerto sugerido no texto não é concerto com S, concerto de consertar aquilo que está quebrado. É concerto com C, no sentido de aliança, de pacto, né? E é sobre isso que nós temos apresentados no primeiro assunto do tópico 2, sob as lentes do pastor Elinaldo Renovato, no quesito obediência, um novo concerto. Bem, Hebreus capítulo 8 apresenta aspectos do antigo concerto, né? Se você reler o texto, você perceberá que ele mostra o quanto eles apontam o perfeito ministério de Cristo Jesus. Então veja que por mais que o autor tenha se debruçado no capítulo 8 de Hebreus a relatar argumentos específicos das ações relacionadas ao concerto no Antigo Testamento e ainda muitos deles relacionados à obediência, vejamos que se colocarmos lupa nesse texto, veremos o quanto ele elucida a figura de Cristo, muito embora o depoimento se restrinja a páginas veterotestamentárias. A seguir, o pastor ainda comenta que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei. Contudo, Jeremias profetizou que chegaria um momento em que Deus instituiria um novo concerto, um novo pacto. E aí nós veremos, a partir dessas exposições, que este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31 e 33. Vejam que o profeta das lágrimas, o profeta chorão, há pelo menos 6 séculos antes de Cristo, está relatando um depoimento que viria a acontecer na nova aliança, em que não mais
A lei estaria estabelecida ou fragmentada ou proposta para além do sujeito. Isto é, o sujeito precisasse visitar uma sinagoga, visitar a casa onde houvesse a Torá à disposição, para então ter acesso ao conteúdo, ao templo, a fim de observar a lei. Não. Agora Jeremias está dizendo que essa lei está implementada, está cravada, está internalizada, está localizada no sujeito, isto é, no seu coração, né? E aí eu me recordo de um texto, extremamente fundamental para esse tipo de exposição, quando o mesmo autor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, alega que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 fios, que penetra juntas medulas, divisão da alma e do espírito, e sobretudo é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra, conforme registra o Antigo Testamento, ela precisa estar escondida no nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que essa seja a nossa metodologia, que esse seja o nosso modus operandi. Jesus Cristo, mediador, destaca o item 2 do tópico 2. Senhor Jesus é o mediador que estabelece o novo concerto, conforme profetizou Jeremias. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça, de amor de Deus aos que respondem com arrependimento à fé e à oferta de salvação. O relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto, em que Jesus é o verdadeiro mediador. Pois bem, hoje nós temos a figura de Cristo que media a minha relação com Deus. Se não tivéssemos o Cristo mediando a nossa relação com Deus. A propósito, se não tivéssemos, permita-me esse adendo, a figura do Espírito Santo, que com gemidos inexprimíveis interpreta as nossas orações diante de Deus, porque a gente não sabe falar, pedir e orar como deveríamos. De vez em quando, de quando em vez, eu, você, nós escorregamos, nos expressamos de uma maneira equivocada. As nossas expressões, ora, têm muita luz, muito anseio, muito desejo, desejos humanos, em muitas vezes, ou ora ela é muito melancólica, né? Ou com muitos fragmentos, e ainda assim o Espírito Santo intervém na história e consegue, com gemidos inexprimíveis, tornar a nossa oração apresentável diante de Deus. Se não tivéssemos a ação pontual do Espírito Santo, se não tivéssemos a figura do Cristo que media essa relação com o nosso Senhor. Terceiro e último item do tópico 2 fala sobre a obediência do novo concerto. Olha isso, os ensinos do Novo Testamento ensinam que fé e obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Essa expressão guardareis também pode ser substituída por obedecereis. Isso significa que nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, não pode ser apenas de palavras, isso é muito sério, mas em atos de obediência. Se me amardes, guardareis, obedecereis os meus mandamentos. Eu não posso única e exclusivamente dizer que amo a Cristo. Essa é uma das expressões mais bonitas que nós podemos dirigir à figura do Cristo, mas a gente não pode permitir que essa expressão se limite à teoria, se limite apenas ao nosso vocabulário, que a gente se utilize apenas do vernáculo para expressar tanto amor, tanta lucidez nesse amor, tanta grandeza nesse amor, mas ele se limite única e exclusivamente ao nosso som vocálico. Deus não se ilude com o nosso som vocálico, com a tonalidade da nossa voz. Deus não se ilude com a forma como nós conjugamos os verbos, como nós colocamos os pronomes, como nós conseguimos construir coerentemente ou exatamente uma oração. Deus não se ilude com nada disso, muito embora tudo isso seja bom, seja bem apresentável, seja agradável, mas Deus não se ilude com nada disso. O que toca realmente o coração de Deus é um coração contrito e quebrantado. Se na nossa mente, se no nosso coração, se nos nossos lábios houver quebrantamento, contristamento e obediência, muito possivelmente as nossas orações ultrapassam o primeiro, o segundo, o terceiro céu e elas tocam o coração de Deus. Não há hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais que conseguem suprimir e sucumbir à oração quebrantada. Você consegue tocar o coração de Deus. Portanto, nos cabe esse mandamento, se assim posso exprimir aos meus irmãos. Se amamos ao Senhor, temos o prazer de obedecer os seus mandamentos. Oxalá que este que vos fala e você que me ouve, tenhamos essa sensação, esse sentimento de amá-lo e de obedecê-lo
concomitantemente. Chegamos ao terceiro tópico, as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Primeiro, fala-se das bênçãos espirituais, porque no Novo Testamento nós já sabemos que é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto, da nova aliança por meio de Cristo Jesus. Mediante a fé, nós cremos, nós temos a convicção de que Ele nos salvou, nos libertou, então nós servimos a Cristo com alegria. E nesse contexto aprendemos que uma vida de obediência ao Senhor Jesus, mediante a obra do Espírito Santo, ela demanda bênçãos de natureza espiritual que abarcam todas as demais áreas da nossa vida. E é o texto sagrado: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então há uma garantia. Há uma certeza de que quando obedecemos a Cristo, desfrutamos dessas bênçãos espirituais, que é o caminho que nos direciona para todas as outras demais bênçãos. Vamos entender do que o texto sagrado fala sobre justiça e paz. Porque é fato, quem obedece a Cristo e a sua palavra, vive poderosamente em sua presença e em justiça. Porque nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos problemas, enfrentamos angústias, mas quando obedecemos a Cristo, quando temos convicção, certeza de que Ele está conosco, porque previamente já desenvolvemos um relacionamento autêntico, verdadeiro com Ele. Previamente já oramos, conversamos com Deus, desenvolvemos essa comunhão. Então, por mais que venham os problemas, você tem graça de Deus. Então, observe que não é sorte do homem, não é nenhum poder sobrenatural no sentido de dizer que o homem tem algum mérito nisso. Não, muito pelo contrário. O homem desfruta da misericórdia de Deus e, por consequência, ele recebe essa graça, essa justiça, vive essa paz, porque ele obedece a Cristo. Somos, então, alcançados por Cristo e, dessa forma, temos uma vida de retidão, proveniente da fé e da obediência ao Senhor, porque nós todos fomos justificados, fomos santificados por Deus. Então aqui é o entendimento de que a paz que excede todo entendimento torna-se realidade em nós. Já parou para pensar como isso é maravilhoso? Né? Nós enfrentamos as angústias da vida, mas temos paz no nosso coração para continuar profetizando, continuar declarando: eu sei que o meu Redentor vive, Ele se levantará por mim. Por que isso acontece? Desfrutamos dessa paz. É a paz que o Senhor Jesus falou aos discípulos: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Então olha o texto sagrado: não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Então, dessa forma, a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio a todas as turbulências da nossa vida. Bom, não obstante a todos esses benefícios já recebidos, quem obedece ao Senhor desfruta de alegria no Espírito Santo, uma alegria que é proveniente da relação com Cristo. Ela é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. A Bíblia nos apresenta que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Conforme nos ensinam as Escrituras, essa alegria, ela nunca esteve condicionada aos ambientes externos da nossa vida, ou às pequenas ou grandes conquistas, mas ela é consequência de uma vida cheia, repleta da presença do Espírito Santo, porque é essa presença que nos enche de alegria. Não estou falando somente de momentos de alegria, de instantes de felicidade, não, estou falando da alegria do Senhor, que é a nossa força, do coração alegre que aformoseia o rosto. Então alegre-se em Cristo neste momento, porque Ele tem garantido vitória a cada um de nós e continuará guardando as nossas vidas, se obedecemos a sua palavra, cumprirmos a sua vontade, assim desfrutaremos as bênçãos do Senhor para a nossa casa, para a nossa história, para a nossa igreja, e o nome de Jesus continuará sendo exaltado. De maneira conclusiva, como dizia, estudamos a respeito da obediência enquanto relacionamento com Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vimos que, a despeito do novo pacto, alega o pastor Elinaldo Renovato ter superado o antigo, o princípio da obediência à sua palavra permanece inabalável. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito para quem obedece aos mandamentos do Senhor Jesus. Obediência é um elemento irrevogável. Ela não se dissolve da passagem do Antigo para o Novo Testamento.
da passagem da nova ou da velha para a nova aliança, da passagem do antigo para o novo pacto. Ela não se dissolve, ela não se desconstrói, ela não se perde. Obediência não é um mandamento temporário, obediência é um mandamento permanente, é algo atemporal. Ela nos acompanha em todos os tempos, desde quando o primeiro escritor começou a relatar versículos e textos bíblicos, até o último, até a atual conjuntura em que vivemos no século XXI pós-Cristo, nós temos que entender que a obediência é um conceito primaz, que resulta em bênçãos incontáveis sobre a vida daquele que a exerce. Portanto, tenhamos essa compreensão. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo. Muita coisa eu e você só receberemos se termos o nosso coração obediente a Cristo e, naturalmente, que a obediência a Cristo perpassa pela obediência à liderança. Então, se você tem um pastor aí na sua igreja, seja obediente, muito cuidado, abaixa para que você não tenha e não corra riscos enormes de perder a sua bênção. Não conflite, não colida, respeite, obedeça a orientação pastoral, porque ele é uma autoridade espiritual colocada por Deus para exercer a liderança sobre nós. E de alguma forma ou de outra, você tende a ser abençoado por esse tipo de comportamento e por esse tipo de postura. Bem, mas sem delongas, sem mais acréscimos, eu quero louvar a Deus pela sua interação, pela sua participação, agradecê-lo demais por você estar aqui, embora eu aqui, você acolá, distantes no aspecto físico, mas unidos pelo Espírito de maneira virtual. Que o Espírito Santo lhe toque, lhe mova, que o Espírito Santo lhe conscientize que promessas estão condicionadas à obediência e que sirvamos e sigamos a Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Muito embora não estejamos na igreja atrás de bênção, mas atrás do Deus da bênção, eu tenho absoluta certeza que esse Deus há de abençoar. E querendo esse Deus que há de abençoá-lo, eu acredito que Ele, nos dando vida e saúde, permitirá que possamos nos reencontrar aqui no próximo programa. Deus te abençoe.